Título da nossa mensagem é o procedimento ético cristão em seu relacionamento com os outros. O texto que nós vamos ler encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. E diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, então nós chegamos aqui estamos aqui depois de algumas mensagens dentro do Sermão do Monte, chegamos aqui no início do capítulo 7. Aqui nós estamos então na reta final do Sermão do Monte. E aqui também todo cuidado é pouco, pois existem seríssimas más interpretações sobre o que Jesus de fato quer tratar em sua pregação. Há pessoas que de forma equivocada entendem que este capítulo ele fala sobre rápidos ditados, fala sobre alguns conceitos, simples conceitos, ou como se fossem máximas, considerando que essas máximas são coisas assim independentes, considerando que esse texto existe mas muita pouca relação entre a todo o contexto, o que na verdade é uma compreensão completamente descabida, é uma compreensão sem fundamento, e isso porque há aqui um assunto implícito, e este assunto está tacitamente claro a respeito do julgamento. E Jesus, queridos, ele apresenta o seu ensinamento neste capítulo, fazendo referência a este tema em diversas formas. Podemos enxergar claramente uma relação entre este texto e o texto anterior. Mas façamos um breve e resumido relato sobre o Sermão do Monte, para que dessa forma possamos ter uma interpretação correta, o que nos revela de fato o texto que ora estamos a apreciar. Jesus então ele inicia os seus ensinamentos lá no capítulo 5, descrevendo o cristão pelos seus princípios. Os princípios de Jesus. Ele descreve os princípios, seus princípios, aos seus discípulos, aos seus seguidores, descrevendo através das suas bem-aventuranças, como que essas bem-aventuranças são justamente características daqueles que são participantes do seu reino, do reino do céu. Em segundo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre
a reação do mundo quanto à postura e à ética cristã. Ou seja, Jesus, ele ensina que diante do seu ético e abençoado estilo de vida, ou seja, através do ético e abençoado estilo de vida de Jesus, ele ainda que seja perseguido, ele ainda que tenha sido insultado, mas Jesus, ele não se incomodava com isso, de forma alguma. A mesma forma ele quer passar isso aos cristãos, que devido a eles terem todas as características de um cristão, segundo as bem-aventuranças do Senhor, que vivam o estilo de vida que o Senhor quer que viva, segundo os seus princípios, segundo seus preceitos, estes, além de, por mais que sejam perseguidos, por mais que sejam ignorados, ou por mais que que tenham muita oposição, mas esses vão viver sentindo-se alegres. Pois assim, queridos, Jesus disse que fizeram com os profetas que o antecederam, que antecederam a todos nós. E que por este procedimento, grande será o galardão no céu para todos quanto assim vivem. Portanto, Jesus expõe a resposta do cristão em relação à oposição do mundo. Aí Jesus passa a relatar o propósito do cristão neste mundo. Ou seja, Jesus passa a dizer que o cristão, ele tem que ser nesta terra sal e luz do mundo. E assim todos possam ver no cristão o seu cristianismo vívido, claro, aceso, resplandecente. Eles possam ver esse seu procedimento em meio a todo esse sistema contrário do mundo. Então Jesus fala do valor da lei em relação à vida do crente. E Jesus fez isso devido aos ensinamentos errados e hipócritas dos fariseus. E assim, Jesus instrui sobre como deve ser a postura de forma geral, sendo perfeito, assim como o Pai do céu é perfeito. Feito isso, Jesus agora, nós já vamos para o capítulo 6. Jesus, no capítulo 6, traz o ensinamento da grande importância para Deus de termos com Ele uma relação como filhos, mas uma relação em completa sinceridade, mostrando a verdade, sendo verdadeiro com nossas vidas diante dele. Afinal, o Pai que está no céu, Ele vê em segredo, Ele vê em secreto. Deixando aqui então Jesus com esses ensinamentos, o entendimento, o pleno entendimento, que todos quantos são filhos de Deus, não podem, em hipótese alguma, viver de forma dissimulada aos olhos do Senhor. Pois os que vivem assim, Jesus diz que são os pagãos. Os pagãos que fazem isso. E sendo assim, o Pai que está no céu, está a todo momento com seus olhos oniscientes, vendo o nosso procedimento, seja fazendo o bem, seja sendo caridoso, sendo um auxiliador, seja aquele que estende a mão. Então Jesus está vendo com seus olhos oniscientes e presentes, quando nós estamos orando, ou mesmo quando nós estamos jejuando. Então Ele perscruta os nossos mais íntimos desejos e intenções, e sabe quem na verdade somos. Portanto, é inconcebível para Deus um cristão viver de forma dissimulada. Até porque isso não é uma característica de um cristão. Ele conheceu a verdade, pela verdade
ele foi liberto, então ele tem que viver a verdade. Chegando então ao final do capítulo 6, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra o perigo do materialismo, do mundanismo. Nós vimos isso ontem. Jesus admoesta seus santos para que eles estejam vigilantes quanto às questões das riquezas, quanto às questões dos bens. Ele manda que nós fiquemos atentos quanto à questão do ter, à questão do possuir, para que nesse afã desenfreado de possuir, de ter, de adquirir riquezas, de possuir riquezas, estes não sejam possuídos pelas riquezas. E dessa forma, se assim procedermos, venhamos viver iguais aos pagãos e idólatras que têm como Deus de suas vidas Mamon, ou seja, o dinheiro. E por fim, queridos, a advertência na exacerbada preocupação, essa preocupação que nos torna ansiosos pelos haveres da vida, fazendo com que vivamos fora da dependência do Senhor. Jesus vem nos advertir. E portanto Jesus ele nos exorta que antes de qualquer coisa, qualquer outra coisa, busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E na sua dependência, fiquemos completamente convictos e confiantes que as nossas necessidades, as quais o Pai que está no céu as conhece, Ele com certeza irá nos acrescentar dia após dia. Pois se não fizermos assim, Jesus diz que não seremos filhos do Pai que está no céu. Afinal, quem age dessa forma também são quem? Os pagãos. E todos quanto foram lavados e remidos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, só têm e só servem ao único Senhor e jamais a dois. Ou se serve a Cristo, ou se serve a qualquer outro Deus. Ou se serve a Cristo, a Deus, ou se serve a Mamon. Então, queridos, postos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o Sermão do Monte, até aqui neste momento, o sermão continua, a pregação de Jesus continua. Ele passa a nos deixar claro, mais uma vez, que o Pai, ou seja, o nosso Pai que está no céu, Ele continua com os seus ensinamentos. Ele continua também com os olhos postos sobre nós e em todos os nossos caminhos. E que a questão que agora Ele trabalha conosco tem relação com as pessoas com quem convivemos. Mas que o ponto maior, o ponto mais fundamental e o ponto aqui de maior importância antes do nosso relacionamento com as pessoas está no nosso relacionamento com Deus. E isto quer nos dizer que o mais importante em nossas vidas não é o que as muitas pessoas pensam ao nosso respeito, mas sim tudo quanto Deus pensa de nós, visto que Ele sonda todas as intenções dos nossos corações. Devemos perceber que isto quer nos falar que independente do caminho que haveremos de percorrer, porque ao final culminará no enfrentamento do juízo divino, o qual vai determinar o nosso destino final e eterno. E aqui está o grande e crucial problema. Aqui está a bronca. A bronca de todos. Inclusive e em especial a do cristão. Muitos vivem
e entre eles cristãos, numa perspectiva como que só existisse essa vida terrena e também só existisse esse mundo que aqui está. Como cristão, é verdade que sabemos, ou pelo menos devíamos saber, que isso é uma ideia equivocada. Entretanto, há uma larga distância entre ter o conhecimento de algo e ser submisso ao governo daquilo que temos por certo e que dizemos crer. Então, queridos, como cristãos sabemos, e eu volto a dizer, ou pelo menos deveríamos saber, que pela fé que professamos, ainda que venhamos morrer, nós viveremos eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Sabemos que um dia também todos nós haveremos de enfrentar o juízo de Deus. Fato. E creio que todo verdadeiro cristão, ele não tem qualquer dúvida quanto a isto. Mas pergunto, a cada hora de nossas vidas, a cada hora das nossas vidas, nós temos isso em mente? Nós nos lembramos disto a cada momento dessa vida? A cada momento nós estamos percebendo que isso é uma verdade. Que um dia haveremos de morrer, contudo, morrendo, crendo em Cristo, ressuscitaremos como Ele ressuscitou, mas que também estaremos diante de Deus e prestaremos contas das nossas vidas. Queridos, se lemos a Bíblia, se cremos nela como sendo inerrante e infalível, se cremos e dizemos de forma convicta que ela é a palavra de Deus, e que nós temos essa palavra como a nossa única regra de fé e prática, portanto temos plena consciência que andamos com destino à eternidade. Quem não crê não pensa no seu futuro como algo certo, mas incerto. Para esta vida terrena é o que tem para viver e pronto, e nada mais que isso. Ou seja, este mundo é a única coisa que lhe resta. Não tem mais nada que ele. O viver é isso aqui. Para quem não crê é isso. Mas aos que creem, a certeza é que podem crer no amanhã. Portanto, o que não crê, ele vive para o mundo. E o mundo, com seu sistema, é quem controla a vida deste. O mundo, com suas filosofias, é quem marca a sua marcha na sua caminhada aqui na terra. É quem diz é quem lhe guia, é quem lhe dirige, é quem lhe dá a direção. É o mundo. Ao que não crê. Já o cristão é este que entende que o mundo não lhe pertence. E o fato dele ainda no mundo viver não faz sentir-se dele. Mas ele sente-se agora no mundo como um estrangeiro, como um peregrino, alguém que está passando só um momento. É só uma passagem. Ele entende que ele não é desse mundo, ele entende que sua cidadania não é terrena, mas é celestial. Ele aqui, ele é um estrangeiro. Ele aqui, ele sente-se fora de casa. Aqui ele sabe que não é o lugar dele. E que ele está completamente se preparando neste tempo que aqui vive, para qualquer momento, ir para a sua casa na eternidade, no céu. Ele está pronto para voltar
para ir para a sua verdadeira e única pátria, sua nação, a nação celestial de Deus. Sendo assim, queridos, a convicção é que o que crê vive neste mundo num processo de julgamento, preparando-se para, enfim, enfrentar este julgamento, mas enfrentá-lo confiantemente, na certeza da sua absolvição. Portanto, ele tem a absoluta certeza que ao final, no dia do juízo, haverá já está pronta toda a sua plena justificação. Porque aquele que é justo, em que ele creu, veio para lhe justificar. E assim lhe dar com certeza a confiança neste dia e para este dia. E mais, ele até anela, ele quer que esse dia aconteça. Hoje, agora, nesse instante, já, a sua vontade é que seja o quanto antes. Portanto, como cristão que somos, devemos sempre nos lembrar sobre isto e assim lutarmos por viver diante dos olhos do Pai que está no céu, este que nos vê e nos conhece, e dessa forma, sem ter dúvida alguma, entendermos que um dia haveremos de prestar contas da forma que viveremos nossas vidas aqui nesta terra. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, queridos, podemos entender o texto em apreço que frisa a justiça cristã, ela sendo exercitada na vida do cristão. Fechamos este pedaço de Mateus com o versículo 12, onde diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Este versículo, queridos, é a chave que fundamenta a postura do cristão com as outras pessoas. De forma positiva, diz aos cristãos que suas atitudes devem ser balizadas nesta regra. Qual a regra? Façam às pessoas o que vocês querem que elas lhe façam, inclusive a forma como julgar. Dito isto, queridos, vamos ao texto. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Independentemente de professarem fé cristã ou não, mas a grande parte das pessoas tem conhecimento quanto a estes versículos, ainda que não saibam nem onde eles se encontram na Bíblia. Os princípios da humanidade, mais do que nunca, é que devem, que podem e têm todo o direito de viver conforme bem entendam. Daí o porquê das pessoas saberem sobre estes versículos e sempre citarem quando encontram-se acuadas diante de um confronto exortativo quanto aos seus estilos de vida, quanto à sua conduta, quanto à sua postura, quanto aos seus atos. Estamos diante de um princípio ensinado por Jesus, mas, queridos, que em seguida ele explica, ele é bem explicado. O princípio é não julguem, mas o que o nosso Senhor quis nos dizer e quer nos dizer quanto a não julgar, o que é isso?
Será que Jesus queria aqui nos dizer que nós não devemos julgar, ou seja, que em possibilidade alguma podemos e devemos opinar sobre as atitudes do próximo, que nós não podemos mencionar qualquer comentário que confronte ou seja desfavorável? Será que é isso? Vejamos, queridos, que no versículo 6, Jesus nos ensina que venhamos identificar cães e porcos. Terminou o 5, vem o 6. E Jesus ali, ele fala num versículo sobre cães e porcos, e a fim que nós venhamos identificar quem são estes. E esta referência é a tipos de pessoas, não é animal. Jesus, quando fala aqui de cães e porcos, é para que nós identificamos pessoas. Entretanto, como podemos assim proceder, se é nos vetado, como cristãos, fazer juízo de valor? Como é que eu posso fazer isso? Então, queridos, este versículo 1, de fato é um dos textos bíblicos mais mal interpretados e compreendidos. Tenhamos de início a compreensão que tal advertência de Jesus é dirigida aos cristãos. Isso, a ele, aos cristãos, e também as suas relações com os outros irmãos da fé. A princípio, de início. Depois compreendamos que a proibição aqui não é julgar no que tange o discernimento de posturas e atitudes, visto que temos fundamento bíblico para fazê-lo conforme diz nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser isso. Veja João capítulo 7, versículo 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aqui nós vamos ver ainda outros textos que vão nos fundamentar acerca disso. Olha, vamos aqui rapidamente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Vamos lá abrir. Olha o versículo 12, o que é que vai dizer? Pois como haveria eu de julgar de fora da igreja, os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aí também tem dos versículos 1 ao 5. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízos os que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Então aí vai ter inúmeros versículos que vamos basear. Você vai para Filipenses capítulo 3, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15, 1 Timóteo capítulo 6 e 7, 1 João capítulo 4 e 1 e o versículo 1, 2 João capítulo 10, 3 João, os versículos 9 e 10. Ou 2 João capítulo 10 não, versículo 10 me perdoe. Então, queridos, à luz da palavra, somos chamados a julgar no sentido de avaliar os comportamentos humanos e assim concluirmos quanto são aceitáveis ou não, segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça. Dessa forma, queridos, o que Jesus nos fala quanto a julgamento
não trata disso, mas sim um julgamento de condenação, de juízo final. O julgamento que Jesus disse que não julguem é isso. É julgar condenando. É julgar afirmando: esse não é salvo, aquele é. Este termo não julguem, expressado por Jesus, vem do vocabulário utilizado nos tribunais jurídicos da época. Quando o juiz ele então decreta a sentença condenatória contra o réu ao bater seu martelo. Portanto, queridos, temos o entendimento que quando Jesus fala sobre não julguem, ele quer dizer não condenem, para não serem condenados. Dito isto, ficamos certos que não julguem não significa que tenhamos que ser cegos sobre as atitudes injustas e perversas das pessoas e dessa forma não poder formar qualquer juízo sobre a postura do ser humano. Não julguem não quer dizer sejam omissos e não vejam o que tem de errado ao seu redor. Na verdade, fazer tal julgamento, queridos, é um dever de todos, quanto fazem parte do corpo de Cristo. É dever. Não fazer é omissão. E ser omisso é pecado. Se faz necessário sempre examinarmos, sermos vigilantes e termos bastante cuidado quanto a tudo que for contrário aos preceitos de Deus. Como proclamadores do Evangelho, afinal de contas, fomos chamados a sermos embaixadores de Cristo, aqueles que foram levantados para proclamar as grandezas do Senhor. Então, como proclamadores do Evangelho, chamando as pessoas à conversão de suas vidas e condenando elas já enfaticamente, e condenando delas enfaticamente o pecado, isso não configura um julgamento, você não está julgando ninguém. João Batista chamou a atenção de forma dura Herodes Antipas, e o fez por conta do seu comportamento, mais especificamente por conta do seu adultério com a mulher do seu irmão. Jesus, muitas vezes, não foram poucas vezes, mas muitas vezes, chamou também a atenção dos fariseus pelas suas vidas dissimuladas e hipócritas. Portanto, Jesus ele condena o julgamento sem misericórdia. Jesus condena a crítica por crítica, o julgamento sem amor, o julgamento sem intenção de ver a reconciliação e o arrependimento do outro. Jesus o que ele condena é o julgamento frio que condena pelas costas. Que quando vê o erro do irmão, ao invés de ir até o irmão e falar com o irmão, não fala pelas costas. Na frente, abençoado, Pai do Senhor, diga a bênção, diga amado, diga amada, e por trás, a peia como. Jesus condena é crítica por crítica. Sabe, se senta-se para falar alguma coisa, é criticando, mas é a fim só de criticar mesmo, sabe? De tumultuar. Porque, de fato, estes tipos de críticos, não que a crítica é ruim, a crítica é boa quando ela é para construir, quando ela é para adicionar, para somar, e não para subtrair ou dividir. E geralmente quem tem esse tipo de crítica não faz nada, é omisso. O que Jesus condena, queridos, é a vontade perniciosa, ruim, maldosa, de se ver dentro de si muito satisfeito, lá no secreto do coração, pela queda do irmão, daquele em quem está errando, pelo prejuízo, ele quer ver a desgraça do outro. Contudo, queridos, aquele que está no céu, ele vê o secreto dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus desejos, daquilo que desejamos mal para os outros.
Talvez as pessoas não vejam. Mas aquele que está no céu, ele vê em secreto. A proibição de Jesus, queridos, quanto a julgar, está relacionado àqueles que querem, por meio do pano de fundo negro de uma possível injustiça cometida por alguém, fazer brilhar o céu repleto de muita hipocrisia. A tendência do ser humano é rebaixar a imagem do outro para que possa engrandecer a sua. Sabe o que é esse tipo de gente? É aquele assim que chega. Eu conheço que ele ainda está vivo. Espero que um dia Deus o converta. Que diz que é crente e tudo mais. Ele chega numa roda de pessoas, como já aconteceu uma vez, eu estava na igreja, e chega essa pessoa. Via de regra assim, quando ele chega, Pai do Senhor, homens de Deus, abençoados, meus amados, como é que estão e tal, tudinho. Aí daqui a pouco, pergunta, não vai perguntar pela vida de quem ali está, ele pergunta da vida de quem ali não está. E quando ele pergunta pela vida daquele, ele já está querendo puxar assunto. É alguma fofoca, é algum fuxico, é algum julgamento que quer fazer daquele que está ausente. E ó, é cheio assim. Não pergunta querendo saber se de fato está conduído porque aquela pessoa caiu, está passando a necessidade, está com um problema sério, errou, pecou, tropeçou. Não, o problema não é isso não, querendo nem estender a mão não. O problema é falar por falar, é crítica por crítica. Ele quer ver a desgraça alheia. A tendência do ser humano é essa. É rebaixar a imagem do outro. Sabe para quê? Para que rebaixando a imagem do outro, engrandeça a sua. Mas aquele que vem em secreto, tudo vê. Tudo vê. Não se engane. E Mateus 5, versículo 20, diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus, com sua capacidade sobrenatural de perscrutar as mentes, de sondar o íntimo, expôs sem qualquer problema sobre a conduta dos fariseus. Ó João, capítulo 2, versículo 24 e 25, o que nos diz: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, como vemos, queridos, ele tinha a capacidade de conhecer completamente as pessoas no seu mais profundo íntimo. Sendo assim, precisamos ter bastante cuidado quando julgarmos as pessoas, para não irmos além do que nos é permitido. Mateus 7, o versículo 1 desse texto, por muitas vezes tem sido usado como desculpa pela negligência doutrinária nas igrejas. Esse é o problema. Entretanto, sob o contexto deste versículo, não há fundamento para tal descuido ou omissão, pois nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina, lá no capítulo 18, versículo 15 ao 18, que se nosso irmão errar, que nós venhamos até ele e lhe mostremos aonde ele errou, aonde ele caiu, aonde ele pisou na bola. Porque, queridos, essa é a nossa função. Não mostrar o erro. Nós estamos faltando com o nosso irmão, faltando com aquela pessoa. Nós estamos sendo coniventes, omissos e coniventes. Ver alguém no erro e não avisá-lo do seu erro. E mais uma vez a pergunta: como posso advertir meu irmão do seu erro sem que eu possa antes julgá-lo? Não há como. Então não é esse julgamento que o Senhor está nos proibindo. Outro problema nesta questão do julgamento quanto à vida dos outros
é querermos que os outros tenham uma vida semelhante à nossa, ou se não igual. Afinal, nós somos o exemplo dos exemplos. Então, esse é outro problema. Queremos que os outros sejam parecidos conosco. E isso no que diz respeito aos sinais que evidenciam a nossa conversão. Pois passamos a superestimá-los. E assim iniciamos um processo de julgamento sem amor e sem misericórdia. E quando não, queridos, passamos a ser supervisores, inspetores, fiscais da vida dos indivíduos que nem ainda tiveram, de fato, uma verdadeira experiência de fé com Cristo. Assim começamos a monitorá-los, julgando-os, condenando-os, e isso no afã, na vontade de querermos convertê-los, o que irá configurar aqui o julgamento perverso, julgamento esse que nosso Senhor proíbe que venhamos exercê-lo. Esse não pode. Queridos, agindo dessa forma, ou seja, julgando sem misericórdia, isso logo irá denunciar o fariseu que existe dentro dos cristãos. E isso é um pecado horrível. Mas então o que o Senhor Jesus quer aqui nos ensinar? Queridos, Jesus quer nos ensinar o que expressa os versículos de 3 a 5, que daqui a pouco nós vamos observá-los. Ou seja, Jesus quer, Ele quer que agimos de forma correta. Ele quer que nós não venhamos agir de forma equivocada, quando nós focamos nossos olhos no cisco que está no olho de nosso irmão, quando ao mesmo tempo estamos completamente alheios, indolentes, insensíveis às traves que estão no nosso olho. Então Jesus ele nos condena a fazer juízo quando a nossa censura tem somente o interesse de querer nos auto-justificar, em prejuízo, em detrimento dos erros dos outros. Ou seja, a nossa preocupação em julgar o pecado do outro não é vê-lo reconhecendo o seu erro e reconhecendo se arrependendo. Mas a nossa preocupação em julgar o erro, em apontar o erro do outro, o pecado do outro, é para esconder o nosso. É fazer com que as pessoas olhem para mim e imaginem quão puro e devoto cristão eu sou. Ó que homem de Deus, ó que mulher de Deus. Ou se não com isso, levantar alguma questão para poder acusar ainda um terceiro. Exemplo, lembra da mulher adúltera, trazida pelos fariseus, para ali apedrejar? Além de expor aquela mulher, eles não estavam preocupados com aquela mulher. Eles não estavam querendo corrigi-la, a fim de que ela se levantasse e deixasse o seu erro, se arrependesse do seu erro, confessasse o seu erro. Não, a preocupação deles não era essa. A mulher foi só uma desculpa para tentar pegar Jesus no contrapé. Eles queriam que Jesus caísse em algum erro. Eles queriam, mas o fato era apanhar, eles estavam lá ligando para ela. Se ela tivesse um erro, que ela continuasse. Se ela fosse uma adúltera, ela continuasse sendo. Quem sabe ali no meio tinha até algum dos amantes dela. Alguém que já tinha se deitado com ela. E que a estava acusando. Eles não estavam preocupados, é tanto que eles não trazem nem o... Porque ninguém pratica adultério só. A traição conjugal não se pratica só.
Cadê que trouxeram o homem? Eles não estavam nem aí com isso. Eles queriam ver mais, era ela no inferno. A intenção deles era colocar um terceiro na jogada. Era pegar um terceiro. E esse terceiro era Jesus. Mas, como diz o matuto, rasgar a boca. Como sempre. Como sempre aconteceu. O pastor William Hendrickson, ele diz, quanto a isso, o seguinte: ser crítico e discernir as coisas é indispensável. Ser crítico e discernir as coisas é indispensável. Contudo, ser hipercrítico é lamentável. É triste. Ao ouvir este ensinamento de Nosso Senhor, deveria isso nos levar ao rei Davi, quando então Natã vai até ele e lhe fala sobre um determinado homem rico, homem esse que tinha um grande rebanho de gado, mas que havia tomado do seu pobre servo uma cordeirinha criada por ele, criada desde o seu nascimento, para matá-la e servir os convidados que estavam na casa daquele grande criador de rebanho, daquele homem rico. E quando Davi ouve aquela história, Davi imediatamente, pá! Davi imediatamente, ele condenou aquele homem à morte. E queridos, Davi ao fazer isto, ele nem imaginava que quando condenava aquele homem à morte, ele estava condenando a si próprio. Queridos, desde Davi, em meio aos judeus, de forma muito mais especial com os fariseus, isso era algo usual. Ou seja, investigar as culpas e pecados nas outras pessoas, assim de condená-las de forma cruel. Na verdade, é algo comum entre toda a humanidade, de todas as nações, sejam judeus, sejam gregos, sejam gentis, sejam nós, sejam brasileiros, sejam paraibanos, sejam pessoenses. Todos nós deveríamos ter por certo, e assim jamais esquecer, que quando assim nos colocamos, isto é, como nos colocamos como julgadores algozes e cruéis, e detetives das falhas dos pecados dos outros, possivelmente não escaparemos de sermos da mesma forma julgados e condenados, e com toda certeza também seremos condenados e julgados por Deus. Julgados e condenados por Deus. E isso fica muito bem claro no versículo 2. Ele diz: da mesma forma que julgar, serás julgado. Com a mesma medida que medir, serás medido. O mesmo critério que julgarmos, com este mesmo critério seremos julgados. Se é sem misericórdia que julgamos, sem misericórdia seremos julgados. Entretanto, se julgamos com amor compassivo, com compaixão seremos julgados. E assim, queridos, a regra é a regra e o padrão que será derramado em nossas vidas, como afirmado em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Deem e lhe será dado. Agora tem um entendimento do que de fato é esse versículo, e não do que fazem distorcido por aí. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será a vocês. Será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Agora vamos aos versículos 3, 4 e 5 para finalizarmos. O que Jesus quer nos dizer aqui então? Nos versículos 3 a 5.
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus quer nos dizer, queridos, é que Ele quer nos mostrar muito mais claramente quanto à nossa postura como cristão com os outros. É isso que Jesus aqui quer nos falar. Ele quer nos falar muito mais claramente quanto à correta postura de julgar e de discernir. Pois, via de regra, temos o hábito de usarmos lentes de redução. Aquelas que diminuem. Aquelas lentes que quando nós colocamos, isso aqui parece deste tamanho, mas quando colocamos a lente aí fica bem pequenininho. Diminuto. Quase imperceptível. E nós queremos usar essas lentes que diminuem para quando é olhar para olhar para nossas falhas, para os nossos pecados. Agora, quando é para olhar os erros, as falhas, os pecados, as injustiças dos outros, aí ó, é aquele telescópio lunar, para olhar o planeta, o último planeta do sistema solar. É para que, se ele for bem pequenininho, ficar do tamanho de tudo. Temos esse costume, e um costume, olha, feio. O costume de mentir a nós mesmos quanto às nossas falhas. Nós queremos nos justificar a nós mesmos. Você já entendeu como é um negócio desse? É um negócio de caba besta. Aliás, de caba besta não, de caba sem vergonha. É um negócio de caba mau caráter. Eu me lembro quando eu ainda não tinha conhecido a Cristo, eu era fumante, eu fumava 3 a 4 carteiras de cigarro por dia. E aí eu tinha resolvido parar de fumar, aliás, eu resolvi isso umas 1000 vezes. Mas só quem me libertou foi Jesus. Ele me curou. Eu não parei, não, por força de vontade. Ele me curou, assim, ó, no jarro. Mas enfim. E aí, naquele dia eu saí de casa, nessa época eu trabalhava com as fazendas, eu trabalhava com meu pai. Aí fui para a fazenda de manhã cedo. E ali passei o dia. Uma agonia terrível, querendo fumar. E terminei fumando 4 cigarros. Aí fui para casa no final da tarde, cheguei em casa, aí o Zani perguntou, e aí, como é que tá? Aí o propósito aí de parar de fumar. Fumou? Eu digo, fumei não. Fumei não. Me diga uma coisa, a quem eu estava querendo me enganar? Mentir para mim mesmo? É negócio que acaba sem vergonha. Então nós temos esse hábito. Nós pecamos, fazemos nossas coisas erradas e começamos a dizer, eu estou fazendo isso, mas é por isso, é por aquilo. Não, não é bem assim. Eu fiz, mas não fiz. Queremos maquiar coisas que nossos olhos de fato já as conhecem. Agora, se a falha for dos outros, se a falha foi alheia, o pecado foi alheio, aí a maquiagem que usamos é para deixá-las mais feias do que de fato são. É para ficarem carrancudas, umas carrancas. Agora o pecado da gente não, a gente maquia para ele ficar bonitinho, parecendo que não é. Mas o Pai que vê em secreto sabe que é. Nós queremos deixar tudo muito feinho. E Jesus, queridos, Ele quer dizer que não acha nada bonito. Nada bonito. E assim Ele condena profundamente o fato de sermos tão agressivos
e veementes julgadores dos outros, sem contudo agirmos dessa forma com a nossa pecaminosidade. A viga é uma grande haste que sustenta algo que nós estamos construindo, uma laje, digamos assim. É usada na construção. Agora, o que é o cisco? Um negocinho bem pequenininho, que quase não se vê. O cisco é uma frapinha, é uma farpinha, melhor dizendo, de uma trave de madeira. E Jesus quer dizer aqui ao cruel acusador, aquele que julga sem misericórdia, ele quer dizer assim: vem cá, me diga uma coisa, como é que você vai tirar um cisco do olho daquela pessoa e você faz isso ainda sem ela permitir, enquanto você tem uma trave enfincada no seu olho? Como é isso, rapaz? Me diga uma coisa, você não acha que isso é muito feio, não? Me diga uma coisa, isso não lhe incomoda? Evidentemente que eu estou aqui falando com você, né, perguntando se a trave lhe incomoda, não. Porque naturalmente, com relação à trava, eu estou certo que você não está nem um pouco incomodado. Você já se acostumou com essa trave enfincada nos seus olhos. Faz parte da sua vida. Você já se conformou, você já se amoldou com tudo isso. Você não vê problema nisso. O que eu quero falar é que você, com a vida que tem, como é que você está se preocupando com o cisco do olho do seu irmão? Será que você não acha que tem muita coisa para fazer com sua vida, para depois, só assim depois você se preocupar com a vida dos outros? Vá se ocupar com sua trave, rapaz. Você não pode cuidar do olho do seu irmão. Bote isso na sua mente. Você não pode cuidar do olho do seu irmão, porque você está muito mais doente e cego do que ele. Quando nós precisamos fazer um exame de vista, olhar alguma coisa nos nossos olhos, estamos com algum tipo de problema nos nossos olhos, nós vamos a um especialista, um médico especialista em olho, e o nome dele é o quê? Oftalmologista, é um doutor. Né? Chamamos de doutor. Agora, esse tipo de doutor é muito fácil de saber qual é o nome dele. Sabe qual é o nome dele? Doutor hipócrita. Doutor fariseu. Queridos, temos a compreensão que estes que assim vivem, estes têm em si uma grande disposição para viver igualmente como os fariseus da época de Jesus. São iguaizinhos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Uma vez que na vida de todos os seres humanos existe um hipócrita, assim como também nas vidas dos seguidores de Cristo, devido a ainda não terem aprendido no processo de santidade pela graça de Deus quanto a isto, dentre deles haverá sempre de teimar em esconder-se dentro deles um fariseu. É bom a gente procurar ele dentro da gente, cara, porque isso é muito feio. É feíssimo. Precisamos procurar isso. Precisamos aprender sobre isso. Para encontrar dentro da nossa vida um fariseu. Aquele que fica escondido, que teima, está ali. E que vez ou outra ele se aflora. Vez ou outra ele toma a nossa personalidade. Vez ou outra ele afronta. Ele toma e mostra o nosso caráter. Portanto, queridos, quando pela submissão da soberana graça de Deus lhe for removida a trave, a nossa trave,
do Instagram terminou de novo. Espera aí, 2 minutinhos. Então, quando essa graça, nós nos submetermos à soberana graça de Deus, e assim for removido de nós essa trave, aí sim, este estará apto a conseguir enxergar de forma clara, e dessa forma ele vai tirar, ou vai ajudar a tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas antes, tem que tirar a trave. Antes tem que tirar a trave. Ou seja, este estará em condições de conduzir seu irmão ao caminho mais uma vez. E assim irá ganhá-lo. Agora, o seu cuidado, nesse exato momento agora, o seu cuidado ele passa a ser motivado, sabe por quê? Não por um sentimento pernicioso, ruim, maldade. Não, ele agora é motivado por amor. Porque ele agora tem prazer em conversar com o irmão, em lhe relatar, em lhe revelar, através de uma compreensão bíblica, através da palavra de Deus. Ele agora vai julgar a condição que o irmão se encontra pela reta justiça. E fazendo isso, ele, com amor, porque ele quer ver o bem do irmão, ele trazê-lo ao acerto, ele trazê-lo, o irmão, a confessar, a se arrepender, a confessar e se arrepender do seu mau caminho. Ele faz isso agora com amor. Ele faz isso, a motivação dele é amor. Ele tem agora prazer na condução do irmão a este irmão voltar a ter comunhão com o Pai. Agora tiramos a nossa trave. Agora nós já não fazemos, agora já fizemos nosso sincero e correto julgamento diante de Deus. Agora a trave que nos cegava foi tirada. Agora sim, agora podemos. Agora eu posso, agora você pode ajudar o nosso irmão, pois vemos, não será mais um cego, pois agora nós não seremos mais um cego a guiar outro, porque agora estamos vendo. E por fim, queridos, se sabemos que temos pecados em nossas vidas, e tentamos ser conselheiro dos outros, nós somos nada mais do que fariseus hipócritas. Muitas vezes é possível se usar ministérios para encobrir pecados. Era justamente isso que os fariseus faziam, mas também foi justamente isso que Jesus condenou e ainda condena. Que possamos, nesta noite, para a glória de Deus, receber essa palavra com carinho, porque essa palavra, por mais exortativa e dura que ela possa parecer, ela foi dada por Deus com amor. Porque quem ama é franco. Quem ama não é omisso. Quem ama não é conivente, mas quem ama avisa do seu erro. E o Senhor, nesta noite, está nos ensinando e, ao mesmo tempo,
avisando dos nossos erros. É mais um ensinamento do Senhor nessa época de pano de saco, nessa época de jogar cinzas sobre a cabeça, nessa época de colocar o rosto no pó. É momento de recebermos do Senhor. Se talvez você fique pensando, essa palavra é para fulano ou para Beltrano, ô Jesus, tem misericórdia. Esse não entendeu nada. Meu querido, minha querida, essa palavra é para mim e é para você. Essa palavra é para nós. Que entremos no concerto do Senhor. Que entremos e coloquemos neste momento em completa humildade diante de Deus. E venhamos receber do Senhor a sua correção. Como sempre temos dito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, e você é um salvo dele, ele está sendo a seu favor, ele está sendo ao meu favor, porque o que o Senhor tem para nós é o melhor. O que o Senhor tem para nós é vida, vida com Ele e vida por toda a eternidade. Que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos encher nesta noite do pleno entendimento da sua palavra. Que se nós éramos somente críticos por ser críticos, se o nosso julgar era somente para ver o tropeço e a vergonha do outro, que neste momento, que nesta noite, possamos nós confessarmos este erro e nos arrepender, e assim vivermos para a glória de Deus. Possamos tirar a nossa trave aquilo que nos cega, que nos faz soberbo e nos faz homens e mulheres, jovens, que resplandece a luz do Senhor e o glorifica em todo o tempo. Seja orando, jejuando, comendo, se doando, mas que seja para a glória de Deus. Que venhamos amar, que nas nossas bocas não saiam palavras torpes, mas que saiam palavras que edifiquem aos outros e, consequentemente, as nossas vidas. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça e misericórdia sobre nós e que tenhamos uma noite maravilhosa, em paz, que deitemos em nossa cama, encostemos nossas cabeças no travesseiro e em paz venhamos dormir. Forte abraço e beijo no coração de todos.